A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço, se você não me conhece, e é muito bom ter você aqui no meu canal. Você que já é inscrito, muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo. E hoje nós vamos para mais um momento de reflexão bíblica. Tá? Nós temos aqui um quadro nesse canal, né? É uma série de reflexões bíblicas com temas variados. E hoje nós vamos falar sobre o diabo cega o entendimento dos incrédulos. E nós vamos usar como base o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia aqui diz que o inimigo, o diabo, ele é real, existe, e ele cega o entendimento dos incrédulos, para que estas pessoas não tenham uma visão nítida da vontade de Deus para a vida deles. Essa é a função do diabo, é ofuscar o entendimento das pessoas para que elas não tenham um entendimento completo do que Deus tem para elas. Ok? Então aqui nós temos algumas características de um cego natural, né? Uma pessoa que tem uma deficiência visual. A primeira característica de um cego, e depois nós vamos passar isso para a área espiritual, né? Primeiro o cego natural, o cego físico, uma pessoa com deficiência visual, ele vive na escuridão, ele não vê a luz. Entra dia, sai dia, amanhece, anoitece, para ele é uma eterna noite, uma eterna escuridão. Então essa é a primeira característica de um cego físico. E uma outra característica é que o cego precisa ser guiado, né, por outras pessoas. Mesmo que às vezes ele já tenha uma certa autonomia, né, às vezes usa os recursos para caminhar, porém, na maioria das vezes, o cego precisa ser guiado por outras pessoas. Uma outra característica de um cego físico é que ele não tem a noção exata por onde ele está andando. Mesmo que ele consiga se locomover sozinho, ele não tem uma visão nítida da estrada, do caminho, né? Que ele está indo, que ele está andando. Ele não consegue ter uma visão nítida dos perigos que tem pela frente, né? E assim por diante. E mais uma característica, o cego físico, ele é enganado facilmente. Há pessoas más no mundo, há pessoas mal intencionadas, e isso pode acarretar em prejuízo para um cego, uma pessoa cega. Por quê? Porque alguém pode se aproveitar da sua deficiência e enganar aquela pessoa. Então, eu citei aqui, existem mais 4 características de um cego físico, cego que realmente não enxerga fisicamente. Agora, quando nós trazemos isso para o cego espiritual, porque o texto de Coríntios fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, cego espiritual. Então, nós temos aqui, baseados nessas características do cego físico, nós temos também 4 características de um cego espiritual. Primeira característica, ele vive na escuridão do pecado. O pecado na Bíblia, ele é retratado como trevas, né? Lá em João, capítulo 8, e versículo de número 12, Jesus ele vai dizer o seguinte, uma palavra linda do Senhor Jesus para o teu coração. João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim:
Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir para você. Mas eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, trevas na Bíblia é sinal, é uma representação do pecado. E Jesus disse assim: aquele que está em mim, aquele que me segue, ele não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Isso é muito importante. Então, a primeira característica de um cego espiritual é aquele que não vive na luz, ele vive na escuridão. Ele vive em pecado. Ele vive desobedecendo a Deus. Uma segunda característica do cego espiritual é que ele é guiado pelos outros também por ideias mundanas e ele vive sem a orientação da Bíblia Sagrada. A única e infalível regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é um manual de instrução, de orientação para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. E o cego espiritual, como ele não tem a orientação bíblica, não tem a orientação direta de Deus, ele vive por ideias mundanas, por ideologias, por pensamentos humanos, por pensamentos que não condizem com o que as Escrituras, que a Bíblia Sagrada nos ensina. Uma outra característica do cego espiritual é que ele não sabe, ele anda sem saber para onde está indo. Porque o cego físico, ele tem uma certa noção do caminho, mas ele não sabe, ele não tem uma visão nítida do caminho. O cego espiritual, da mesma forma, ele não sabe para onde ele está indo, e tem ideias totalmente erradas. E muitas pessoas estão sendo enganadas por causa de ideias errôneas sobre o fim da vida, sobre o destino do homem, Uma das ideias totalmente contrárias, e eu digo que é uma das maiores mentiras que o diabo já inventou até hoje, é que morreu, acabou. Morreu, acabou. A vida acaba quando a pessoa morre. A Bíblia não nos ensina isso, tá? Independente de alguém dizer que a alma dorme ou não dorme e tal, o homem vai passar por um juízo. A Bíblia diz em Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte não é o fim. Então, a pessoa que é cego espiritual, ele não sabe exatamente para onde ele está indo. E isso é muito perigoso, porque se eu não sei para onde eu estou indo, eu corro perigos, muitos perigos, e isso é muito arriscado para todos nós. E uma última característica: o cego espiritual, ele vive enganado. Ele é enganado facilmente, ele é enganado muitas vezes porque ele não consegue ver. E eu estou aqui não para pregar uma religião, mas a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual. Então, para você não viver enganado, você precisa da orientação bíblica. Você precisa da orientação das Escrituras. E isso é muito importante para nós não sermos enganados pelo mundo. Agora, Jesus tem uma palavra de bênção para nós. Nós não precisamos ser cegos espirituais. Nós não precisamos. Sabe por quê? Vou ler o versículo de João 8:12 novamente. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você
ainda não tem essa luz, ainda não encontrou essa luz, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de você encontrar esta luz e ter a luz de Cristo em tua vida, ter o teu entendimento aberto para você entender qual é a boa, perfeita e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ok? Espero que esta mensagem toque o seu coração e que o Espírito Santo ilumine a sua mente e abra o seu entendimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.